Olá, senhoras e senhores. Mais uma vez estamos aqui para o estudo da lição da Escola Sabatina, seguindo o roteiro TIM, com o tema Hora de Escolher. E essa semana nós vamos estudar prioridades, ok? Vamos falar sobre Josué no capítulo 28. Desculpa, no capítulo 8. Antes de mais nada, eu gostaria muito de agradecer as pessoas que fizeram contato conosco na semana passada, dizendo o seu nome e a cidade de onde estavam falando, e algumas também dizendo algumas das necessidades que tem para os pedidos de oração, e nós colocamos diante do nosso grupo aqui e da igreja também. E agora nós temos mais algumas pessoas, são 3 pessoas. Uma pessoa é de Feira de Santana, na Bahia, né? É a Nathalie Marques Nazaré. Ela disse que gosta muito do comentário da lição, louvado seja Deus por isso. E pede que Deus continue me abençoando grandemente, e eu peço que Deus continue abençoando vocês grandemente, ok? Obrigado, Nathalie. Também tem a Rosilene dos Santos. A Rosilene só agradece pelo conteúdo, eu louvo a Deus pela Rosilene também, pela vida da Rosilene, e espero que ela continue conosco aí, tá? E Deus abençoe cada vez mais. Temos também a Joana Santos, né? Ela é de Santa Bárbara do Monte Verde. Acho que é isso aí, Santa Bárbara do Monte Verde. É em Minas Gerais, tá bom? Gente, louvado seja Deus pela presença de vocês aqui conosco e pelo carinho que vocês têm conosco aqui também, tá certo? Eu espero que vocês possam repassar essas informações adiante e que, acima de tudo, que de alguma forma essa proposta, né, desse humilde servo que vos serve e serve a Deus também, possa de fato contribuir em alguma coisa, de alguma forma, na vida espiritual de vocês e da igreja de vocês também. Eu peço que você ore comigo agora, feche seus olhos, vamos orar. Pai querido e amado, mais uma vez estamos aqui na tua presença e queremos que o Senhor não só abra a tua palavra, mas que ao abrir a tua palavra, abra também o nosso coração e que ela faça ali morada e também a transformação necessária e que o céu seja cada vez mais uma realidade em nossa vida. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Vamos lá? O tempo conspira contra nós, beleza? Gente, tem muita informação, tem muita coisa pra gente estudar nessa lição. E assim, olha, dificilmente a gente consegue fazer tudo que precisa, tudo que gostaria. Então, vamos à lição, ok? Vamos lá então. Deixa eu pegar meu auxílio aqui, o óculos, tá certo? Então, o desenho aqui é bem interessante, vocês sabem que eu gosto de analisar o desenho. E ali traz uma figura que na proposta seria Josué, e depois ali 2 tábuas, né? Essas tábuas foram copiadas das tábuas originais, né? Colocadas ali também perto do altar e tudo mais, né? Mas na verdade era um símbolo, né? A arca e as tábuas dos 10 mandamentos estavam ali dentro, né? Junto com a vara de Arão que floresceu e um pouco do maná. Isso são símbolos de Deus também, do que Deus deseja. E aqui também um altar de pedras. A Bíblia vai chamar de pedras toscas, né? São pedras sem polimento, sem nenhum trato, sem nenhum trabalho, pedras pegadas avulso ali, mas o objetivo era honrar a Deus, ok? E o verso para memorizar está lá no livro de Josué, no capítulo 8, versículos 32 e 33. Eu leio assim: ali, na presença dos israelitas, Josué copiou nas pedras a lei de Moisés, a lei que Moisés havia escrito. Todo Israel, estrangeiro e naturais da terra, com seus líderes e os oficiais e seus juízes, estavam em pé dos 2 lados da arca da aliança do Senhor, diante dos sacerdotes levitas, que a carregavam. Ok? É uma cena interessante. A gente vê aqui esses representantes estavam em pé dos 2 lados da arca do Senhor. A lição, né, na lição de sábado aqui, no ponto de contato, no teaser, ela diz o seguinte: o que fazemos depois de alcançarmos o sucesso é tanto um teste de nosso caráter quanto de como reagimos diante de nossas faltas. Na verdade, o sucesso pode perdão, perdão. O sucesso pode até ser mais devastador, porque pode trazer um falso senso de segurança. Veja bem, imagine uma luta, né? Numa luta, o lutador ele precisa preocupar-se com 2 situações: a defesa e o ataque, ok? Se ele respeita o oponente, ou seja, se ele entende que o oponente também tem capacidade, uma vez que já está ali se propondo contra ele,
Então ele entende que o oponente também pode vencê-lo. Quando ele entende isso, ele coloca-se numa posição em que ele não pode baixar a guarda, ok? Se ele baixa a guarda, ele se expõe. Em que momento essa situação de baixar a guarda ela pode acontecer? Justamente no momento em que eu imagino estar vencendo a batalha, vencendo a demanda, né? Em vantagem contra o meu oponente. E naturalmente nós baixamos a guarda por achar que o oponente já não consegue mais contra-atacar. E é justamente nesse momento que nós podemos ser alvejados ou alcançados ali pelo oponente, e aí a gente pode cair. E a gente viu ali no passado a situação dos israelitas que acharam que podiam tudo e foram atrás do povo da cidade de Ai. Bateram em retirada, morreram 36 pessoas por causa de uma situação, é claro, que a gente sabe que foi por causa do pecado de Acã, mas também é aquela questão de achar-se suficientemente poderoso para destruir o oponente sem que Deus os houvesse determinado para ir, ou seja, não havia uma permissão de Deus além do pecado de Acã, ok? Então essa questão de você imaginar-se sempre numa posição de sucesso, e ali você começa a ficar tranquilo demais, a ponto de esquecer-se do equilíbrio para permanecer em pé, ok? O Bernardinho, né, aquele técnico de vôlei da seleção brasileira de vôlei, ele tem uma visão muito interessante. E eu, outro dia, estava assistindo ali uma reportagem dele, para esses podcasts aí. Algumas figuras são muito interessantes de nós acompanharmos, porque têm integridade, têm caráter, apesar de não professarem a mesma fé que nós, como se isso fosse uma vantagem, né? E não é uma vantagem, eu estou dizendo porque nós temos o hábito de sempre buscarmos as pessoas que estão professando a mesma fé que nós. Não é ruim isso, pelo contrário, isso é muito bom. Só que a Bíblia diz, examina tudo e retém o que é bom. E ele menciona, num momento ali, ele fala assim que os campeões, eles estão ocupados demais para reclamar. Então não reclame. Não baixe a guarda, porque o momento em que você acha que você não precisa mais treinar, é esse o momento que você é vencido pelo seu egoísmo, por sua autossuficiência. Exatamente assim acontece conosco hoje, como aconteceu lá no Israel Antigo, e como a Bíblia está cheia disso, ok? Cheia, que eu digo, não de estar farta, mas está de cansada, mas está cheia de conteúdos assim. E aí a lição ela diz o seguinte: na verdade, o sucesso pode ser até mais devastador, né? Porque pode trazer uma falsa sensação de segurança. Esse foi o dilema que os israelitas enfrentaram quando ficaram diante do Monte Ebal e do Monte Gerizim, ok? Aí a lição, eu vou saltar aqui para a parte de domingo, que traz aqui o roteiro original. A lição ela pede para nós lermos aqui o capítulo 8, dos versículos 30 a 35. Esse capítulo 8, ele é rico demais. Dos versículos 30 e 35, os versículos 30 e 35 a 35, eles vão nos dar uma visão, né, de uma situação que estava acontecendo. E é claro que depois nós vamos responder por que essa situação estava acontecendo. Então eu vou ler aqui o versículo 30, 31, 2, 3 e até o 35, ok? Vamos lá. Diz assim, ó. Então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte Ebal. Tem uma versão que diz ao pé do monte Ebal, ou seja, não foi no alto do monte, eles estavam ali na planície. Então, um altar ele edificou no monte Ebal, como o Senhor, aliás, como Moisés, servo do Senhor, o ordenara lá em Deuteronômio capítulo 27. Ordenara, isso não está na Bíblia, tá bom? Estou só citando aqui. Ordenar aos filhos de Israel, segundo está escrito no livro de Moisés, a saber, um altar de pedras toscas, sobre o qual se não maneja instrumento de ferro. Sobre ele ofereceram holocaustos ao Senhor e apresentaram ofertas pacíficas. 32. Escreveu ali, em pedras, uma cópia da lei de Moisés, que já havia, que já este havia escrito diante dos filhos de Israel. Era uma cópia das leis. Todo Israel, com os seus anciãos e os seus príncipes, os juízes que estavam de um lado e do outro da arca, perante os israelitas, perante os levitas, sacerdotes que levavam a arca
da aliança do Senhor, tanto estrangeiros como naturais, metade deles em frente do monte Gerizim e a outra metade em frente ao monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, outrora ordenara que fosse abençoado o povo de Israel. Então preste atenção. Havia um único altar. De um lado, um povo. Do outro lado, outra parte do povo. Ok? O que aconteceu? Nesse momento, uma parte do povo estava ao lado do monte Ebal, que quer dizer... Só vou pegar a cola aqui, tá, gente? É que a lição, ela traz a definição aqui das duas palavras. Ebal significa... Deixa eu ver aqui onde é que tá, gente. Só um segundinho aqui. Ok. Ebal significa rochoso, tá? É uma descrição que é literal. E Gerizim significa viçoso e belo, ok? Então lá. Uma parte do povo ficou ao lado do monte Ebal, ali do lado do monte Ebal, e a outra parte do lado do monte Gerizim, do lado rochoso e do lado belo e formoso. O que Josué leu, agora eu vou continuar lendo aqui, depois nós vamos voltar e vamos entender esse contexto. Eu estou criando esse cenário para você me acompanhar aí, a gente entrar dentro do cenário ali, porque eu gosto muito de fazer isso, e eu acho que assim a gente aprende melhor. Bom, em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara outrora que fosse abençoado o povo de Israel. Depois, leu todas as palavras da lei e abençoou da lei a bênção e a maldição, segundo tudo que está escrito no livro da lei. Então, o que aconteceu? Josué separou o povo em duas partes e colocou uma parte do povo ali perto do monte Ebal e a outra parte de Gerizim, e ali ele foi ler o livro da lei. E neste livro da lei havia bênçãos e maldições, ok? Palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara que Josué não lesse para toda a congregação dos filhos de Israel, para as mulheres, os meninos e os estrangeiros que andavam no meio deles. Depois, olha só, a lição ela vai pedir para nós lermos o capítulo, do capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 29, ou seja, o restante nós não lemos agora, nós lemos do 30 ao 35, e ele tem 35 versículos. Aí ela vai pedir para nós lermos do versículo 1 até o versículo 29. Qual é o contexto? Qual é o contexto do capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 29? O contexto é a derrota de Ai. O que Deus faz? Deus chama Josué e fala o seguinte: Josué, vocês vão marchar contra a cidade de Ai e vão tomá-la, ok? E eu vou entregá-los em suas mãos, como fiz com Jericó. Só que com uma diferença. Lá em Jericó eu disse para não trazer nada. Aqui vocês vão poder trazer os despojos. Preste atenção. Deus deu a orientação a Josué para fazer o seguinte. Imagine aqui, ó, estamos aqui, de frente para a cidade. A cidade estava aqui, o povo de Israel estava aqui, e o povo de Ai estava ali. Já tinham derrotado 36, matado 36 israelitas e colocado o restante para correr. Mas o povo ainda estava aqui. Deus disse o seguinte: olha, você vai fazer o seguinte, Josué, vai pegar homens fortes e valentes aí. Josué consegue levantar 30 mil homens valentes, coloca atrás da cidade, ok? E ele mandou que eles fossem para lá numa noite. Durante a noite eles foram para lá em silêncio, sorrateiramente, e ficaram na parte de trás da cidade sem serem vistos. Quando o dia amanhecesse, o restante do povo que estava com Josué ia para a frente da cidade de Ai, fazendo com que os habitantes ali da cidade de Ai, principalmente os homens de guerra, fossem atraídos para perseguir o povo de Israel, como já tinham feito, e agora exterminá-los por completo. Essa era a estratégia. E aí foi feito assim. Quando o dia amanheceu, a Bíblia diz que Josué ainda era madrugada, Josué se levantou e foi até o povo ali, viu, conferiu todo mundo, e aí levantaram-se para ir até a cidade. Quando a população ali, o povo de Ai, viu que Israel vinha, abriram os portões e saíram todos correndo atrás do povo de Israel. Preste atenção. Quando o povo de Israel estava aqui, o povo de Ai no meio, o povo de Israel então estava atrás, os homens de guerra, os 30 mil, se levantaram e entraram na cidade. A ordem era colocar fogo.
ok? Colocar fogo na cidade. Ao sinal da lança de Josué. Josué levantaria a lança, esse era o sinal para que o povo, então, saísse de trás da cidade, entrasse na cidade, encontraram a cidade vazia, colocaram fogo na cidade. O que aconteceu? Quando o povo de Ai percebeu o que estava acontecendo, que naturalmente eles fizeram? Tentaram correr de volta para a cidade para tentar salvar. Mas eles se viram numa situação extremamente complicada, ou seja, não havia saída. De um lado o povo de Israel, do outro lado o povo de Israel. E a Bíblia fala assim, então Ai ficou entre Israel. Israel e Ai no meio. O que aconteceu foi inevitável, o povo de Israel matou a todos, a espada, trouxeram um rei para Josué, Josué o enforcou, e quando deu o pôr do sol, ele ficou pendurado no madeiro, lá não era cruz, era um madeiro, né, uma madeira, uma estaca. Ele ficou pendurado ali, enforcado. Quando deu o pôr do sol, tiraram dali, colocaram na porta da cidade e amontoaram pedras. Ok? Ai e Betel ficavam próximos. O que Deus faz então? Deus chama Josué e fala o seguinte, olha, você vai fazer assim, 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 como Moisés, meu servo, ordenou você fazer. Então, a explicação é essa. Josué trouxe então o povo, colocou o povo ali, os dispôs em 2 grupos, colocou o altar no meio, de um lado Ebal, do outro lado Gerizim. Do lado de Ebal ficou um grupo que dizia amém, todas as vezes que era pronunciada uma maldição, ok? E do outro lado, do lado de Gerizim, o povo dizia amém quando era pronunciada uma bênção. O altar no meio era simplesmente para eles entenderem, a didática de Deus é tão perfeita, que era para eles entenderem que mesmo sob maldição ainda havia graça. E que mesmo sob bênção e bênção e bênção ainda havia necessidade de buscar a justiça. Justiça e graça sempre caminharam juntas. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Talvez você já tenha sido interpelado ou interrogado por alguém, ou até mesmo arguido por alguém, que diz o seguinte, nós vivemos hoje no tempo da graça e não no tempo da lei. Preste atenção no que eu vou dizer para você aqui agora. Não estamos no tempo da graça e não estamos no tempo da lei. Não há essa distinção entre lei, tempo de graça. Nós estamos no tempo da lei e da graça de Jesus. Porque o mesmo Deus que como é que fala? Tem um ditado que fala assim, o mesmo Deus que é amor, também é fogo destruidor. Ou seja, Deus é justo e misericordioso. Aliás, justiça já, para mim, na minha mente, e aliás no contexto bíblico, a palavra justiça, ela já tem a junção das duas situações, que é o julgamento de Deus e a misericórdia de Deus. Ambos representam a justiça de Deus. Ok? Ficou claro? Avançando aqui então, esse contexto para mim é muito interessante. Muito interessante. Bom, Israel, ele tinha que se lembrar da derrota, ok? Para então atribuir a Deus a vitória. Então o objetivo daquele momento ali era lembrar-se de que a vitória não teria sido, eles não teriam alcançado a vitória se Deus não os houvesse dado a vitória. Outra coisa é que a estratégia que Deus montou era perfeita contra os inimigos. E quem montou a estratégia foi Deus, então eles tinham que se lembrar dessa situação. Ok? Uma outra situação era para entender que a vitória só vem do Senhor. Gente, fato, vitória só vem do Senhor. Impossível ter vitória se não for de Deus, da parte de Deus. A parte de segunda-feira do Zoom, ela traz uma definição aqui do comentário bíblico adventista, volume 2, página 210, que diz o seguinte, ó, um monumento de pedra devia ser construído junto ao altar. Que era isso? Ele deveria ser coberto de gesso. Sobre o gesso, os 10 mandamentos e a lei de Moisés seriam escritos, né? Transcritos ali no caso, né? Copiados. Estes também foram lidos a toda a congregação de Israel junto com as bênçãos pela obediência e a maldição pela desobediência. Veja que as duas situações de novo, né? Nesse lugar, onde não havia temperaturas
tão baixas a ponto de desintegrar as pedras, o monumento deve ter permanecido por séculos como testemunha tanto a Israel quanto às nações vizinhas da aliança do povo de Deus. Espetáculo, gente. Olha, é fantástico o que Deus faz. A gente não pode deixar de ler a Bíblia, gente. A Bíblia surpreende a gente todos os dias. Desculpa a minha empolgação. Vamos lá. Making off. No making off, eu peguei aqui, eu separei um post, mas eu quero ler os outros também. Vamos ver se eu tenho tempo para isso, tá? Nós estamos bem no tempo ali. 20 minutos, a gente está andando bem, ok? Vamos lá então. No primeiro post ali, diz assim, olha, é justamente aquela explicação que eu dei aqui, mas eu quero ler com os detalhes aqui. Ó. Josué reuniu o povo de Deus em frente a dois montes, o Ebal e o Gerizim. Cada um deles tinha um formato único, ok? O Monte Ebal significa rochoso, e era de fato a descrição do monte rochoso. Gerizim era um monte diferente de Ebal, significava belo e viçoso, ok? Ambos tiveram um papel significativo naquele dia em que Josué convocou o povo para os montes. Ebal representou as maldições que caíram sobre Israel ou que cairiam sobre Israel se eles abandonassem a Deus. E Gerizim demonstrava as bênçãos que acompanhariam o povo de Deus se eles permanecessem fiéis. Ok? Aí o outro diz o seguinte, o outro post. Todos participaram dessa reunião, incluindo as mulheres, as crianças e os estrangeiros. O apelo foi feito para que os velhos e os jovens escutassem as palavras do Senhor. Havia uma razão forte para que essa reunião fosse realizada. Logo mais, eles tomariam posse completa da terra prometida, gente. Isso aqui é só orientação de Deus. Olha, isso aqui, grava isso aqui, anota isso aí, você que tem filho principalmente, preste atenção. As crianças que ali estavam, que ali estavam, cresceriam e não deveriam jamais se esquecer do compromisso que seus pais e elas assumiram diante de Deus. Você entendeu isso aqui? Você que é pai, você que é mãe, preste atenção. Por que é importante o culto no lar? Por que é importante fazer culto com as crianças? Por que é importante estudar a lição com as crianças, ler a Bíblia com as crianças? Em todos os momentos que você estiver na natureza, sempre direcionar uma aplicação em relação à natureza para com Deus, mostrar Deus em todos os momentos para os filhos da gente. Né? Eu tenho duas meninas, alguns já sabem, né? Eu tenho uma filha do coração, que é a Letícia, né? Eu carinhosamente chamo ela de Neguinha, minha Neguinha, né? Neguinha do tio. E eu tenho uma Letícia, que é a minha filha biológica, né? É a loirinha. Então toda loira tem sua morena. Aqui em casa eu tenho duas, eu tenho uma moreninha, uma loirinha, e tem minha esposa, né? Também. Mas as meninas ali, a gente está sempre tentando direcionar as histórias que nós contamos, as imagens que nós vemos, aplicações. Não é fácil porque a gente às vezes se esquece dessas coisas, mas Deus é um Deus misericordioso, Ele vê nossos esforços e eu tenho certeza que Deus tem guiado a nossa vida para a gente conseguir falar do amor de Deus para as nossas filhas. Né? Hoje mesmo eu falava muito em relação a isso com a mãe, né, da minha filha, com a preocupação que eu tenho em relação à salvação delas, ok? As crianças que ali estavam deveriam ser constantemente lembradas do compromisso. Depois, o último post que diz assim, olha, Josué nunca se esqueceu das palavras que Moisés lhe disse antes de morrer, né? Está lá em Deuteronômio capítulo 27. Ele devia lembrar as pessoas as bênçãos que vinham como resultado de sua obediência a Deus e também as maldições que sobreviriam se desobedecessem. Josué não falhou com Moisés, ele deu todas as palavras da lei para eles e não omitiu nenhuma. Josué cumpriu fielmente, né? Mesmo diante do sucesso ali, Israel não tinha nenhum oponente agora, Israel estava simplesmente dentro da bênção, né? Estava comemorando o sucesso, mas Deus foi honrado e eles não esqueceram de que Deus era o grande e único responsável por todo o sucesso que eles haviam tido até ali, ok? A parte de quarta-feira, né, que pede para nós lermos aqueles textos extras ali, que pede para ler João, Êxodo, João e Apocalipse, né? Ficou bem interessante, né? Pegou lá no começo, lá no meio e depois no final, ok?
Antes disso, eu quero ler um outro comentário, que também está no volume 2 do livro do Comentário Bíblico Adventista, nas páginas 209 e 210. E esse comentário é muito interessante porque ele diz o seguinte: as 6 tribos que estavam no Monte Gerizim deveriam responder, que é o que eu já expliquei para vocês assim, né, de forma rápida, a gente vai ler só para frisar isso aí. Deveriam responder com um amém depois da leitura de cada bênção, Gerizim. E as 6 que estavam do lado do Monte Ebal deveriam responder da mesma forma após cada maldição lida, ok? Monte Ebal. De acordo com as instruções recebidas, levantou-se um altar no Monte Ebal, o Monte das Maldições, no lugar de onde se leram as maldições da lei, os pecadores. Né? Aos pecadores devia haver também uma indicação, um indicativo do meio para obter graça e perdão. Os sacrifícios oferecidos naquele altar prefiguravam a Cristo. Impressionante isso aqui. Muito legal, muito legal. Vamos lá então. Êxodo 19, versículo 5, é o texto que eu separei, que eu me identifico com ele. Que diz assim: agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Sabe o que é isso, gente? Mas só o povo de Israel ia ser salvo no Antigo Testamento. Não. Só o povo adventista vai ser salvo. Só o povo católico vai ser salvo. Só o povo batista vai ser salvo. Só o povo assembleiano vai ser salvo. Só o povo... Não. Quem vai ser salvo, irmãos? Todo aquele que ama, aguarda, apressa a vinda de Cristo Jesus, obedece a tua palavra, porque a gente está vendo isso desde Gênesis, Deus sempre lutando com o homem para que o homem obedeça. Agora, uma coisa é certa, estou falando aqui de placas de igreja, ok? Não estou falando de atitude, de dogmas, doutrinas, não estou falando disso. Agora, uma coisa é certa, Apocalipse 12, 17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao restante dos seus filhos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, o testemunho de Jesus. E lá em Apocalipse 14, 12, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Agora sim, quem são esse povo? Todos os que guardam, obedecem os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, este povo é o povo que será salvo. Dentro deste povo haverá sim adventistas, católicos, batistas, presbiterianos, luteranos, assembleianos, enfim, de todas as denominações. Cristo diz o seguinte, que ele ajuntará os 4 cantos os seus escolhidos, ok? Existe uma igreja invisível. Agora, preste atenção, e eu não tenho nenhum medo e receio de falar isso. À igreja adventista foi dado o papel de levantar a bandeira dos mandamentos de Deus, ainda vigentes para o nosso tempo, o tempo do fim. Aliás, para todos os tempos. A lei de Deus nunca foi abolida, nunca foi abandonada. Deus nunca desaprovou ou desabonou qualquer mandamento. Pelo contrário, os 10 mandamentos ainda vigentes, incluindo a guarda do sábado, é que distinguem o povo de Deus dos outros povos, ok? Israel não era o único, mas deveria ser luz para as outras nações, ok? Vamos lá então. O outro texto é João 16, 33, que diz o seguinte: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Deus está dizendo isso aqui. Por que esse texto está aqui, né, na lição? É justamente para lembrarmos de que nós não teremos paz neste mundo, nós teremos Cristo, ok? Como os israelitas lá acharam, talvez entraram na Terra Prometida e acharam que teriam paz, mas não tiveram, não terão. Nós só teremos paz real quando nós estivermos na Canaã Celestial, aí onde a Bíblia diz que não haverá nem raiz nem ramo do pecado e das suas consequências. Apocalipse 3, 21, eu leio assim: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Muito legal, né? Vamos lá, vamos caminhando para o final. 29 minutos e 51 segundos. Estamos caminhando para o final aqui então.
tendo lido este, né, de quarta-feira, vamos para a quinta-feira, né, traz a visão panorâmica ali. E aí é o livro Os Escolhidos, do capítulo 46, fantástico, mas aqui está ressaltando um pensamento e eu vou ler para vocês aqui. Satanás está sempre em atividade. Ele se esforça para perverter o que Deus falou, para obscurecer a compreensão e levar as pessoas ao pecado. Deus está constantemente procurando proteger as pessoas para que o inimigo não consiga usar o seu poder enganador contra elas. Por isso Deus fez questão de colocar o povo ali e ler o livro da lei novamente e as normas para que isso não saísse da cabeça deles. Irmãos, eu preciso entender que todos os dias eu tenho que me alimentar da palavra de Deus. Por quê? Como Davi disse, escondi tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Isso, a única coisa que pode nos salvaguardar do pecado, das suas consequências ou da escolha do pecado, é a palavra de Deus. Amém? Então vamos estar aqui finalizando. Sexta-feira, a parte de sexta-feira, eu separei uma partezinha aqui que eu quero ler no final para vocês. Então eu vou ler aqui os dois pensamentos. Um é de Benjamin Franklin, que diz o seguinte: o pecado não é prejudicial porque é pecado. Mas o pecado não é prejudicial porque é proibido. Mas é proibido porque é prejudicial. Ok? Benjamin Franklin. Agora o outro é de Voltaire, o francês. Diz o seguinte, que ao contrário do que se pensa, ele não era ateu, ele era deísta, ok? É um segmento que crê que Deus até olha para nós, mas que não se importa muito, enfim. Então o deísmo pensa mais ou menos assim. Se os cristãos querem que acreditemos em um Redentor, que eles se comportem como redimidos. Pegou aí para você? Se os cristãos querem que acreditemos no Redentor, que eles se comportem como redimidos. Uau! Ou seja, viva de tal maneira que você consiga comprovar aquilo que você fala com os seus atos. Finalizando aqui então. Deus ama os seres humanos. Quanto? Suficiente para enviar Jesus para morrer. Depois por nós. Depois de tudo o que Deus tem feito por nós, é a nossa obediência um preço alto demais para retribuirmos sua graça? Essa é uma pergunta e eu deixo você com ela. Que Deus abençoe você, cuide de você. Até a próxima semana.